Agora os comentários da nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Sua imagem aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos aí. Mais um dia em que a gente fica aqui falando de repercussões das ações do Supremo Tribunal Federal, Thiago. É isso, Vera. A gente desde cedo no Jornal da Manhã estamos falando sobre esse assunto. Agora queremos ouvir você. Você escreve inclusive hoje na sua coluna no Estadão, ao recorrer ao STF, ao recorrer ao STF para suspender a investigação do caso Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro instalou a crise na vizinhança do pai. E como o Planalto até agora reagiu a esse episódio, hein, Vera? Pois é, Thiago, até escrevi ontem no Twitter se além de suspender os marqueteiros, a família Bolsonaro também resolveu dar férias para os advogados, porque me parece uma decisão bastante controversa, tanto do ponto de vista jurídico e principalmente do ponto de vista político, né? No Planalto, a reação ali daquele núcleo mais próximo do presidente, tanto dos militares quanto dos políticos, foi de bastante preocupação. A crise que até então estava lá no juízo de primeiro grau do Rio de Janeiro, no Ministério Público do Rio, que vinha sendo até bastante complacente com os faltosos, né? Ninguém compareceu para depor nesse caso até agora e o Ministério Público estava bastante condescendente em relação a isso. Então era uma crise mais ou menos controlada, parecia. Já era um erro postergar tanto as explicações do caso, porque isso só atiça mais a curiosidade da opinião pública dos próprios promotores e deixa entrever que tem algo a mais a ser escondido, mas levá-la ao Supremo Tribunal Federal, na vizinhança do Planalto, envolvendo nisso a Procuradoria-Geral da República, que terá agora forçosamente de se manifestar, uma turma de ministros do Supremo e deixando o caso, e deixando entrever, portanto, que Flávio Bolsonaro é sim um dos investigados no caso, algo que ele vinha negando até então, é contraditório em relação à própria tese, até agora, em relação à história da família Bolsonaro, que era contra o foro privilegiado, adorava vociferar pela extinção do foro privilegiado, dizendo que não se beneficiaria disso, etc. E sabemos, tinha todo aquele discurso pelo moralismo na política. Eu não falo nem moralidade, falo moralismo, porque tinha uma carga ali de aproveitamento político em cima disso. E agora tudo isso entra em contradição com essa atitude do Flávio Bolsonaro. Ontem, e eu escrevi hoje isso na minha análise no Estadão, ouvi de uma pessoa o seguinte: olha, esse é aquele caso em que você sabe que você vai levar um gol e você põe a mão na bola deliberadamente. Você sabe que você vai ser expulso, mas é melhor do que levar o gol e comprometer o time inteiro. Eu acho que nesse caso o cara foi expulso e na sequência ainda o time pode levar o gol, Thiago. Vera, agora o autor do pedido é o ministro Marco Aurélio Mello, e eu pergunto para você, será que existe a possibilidade dele atuar para cassar essa liminar? Aliás, a ideia não era que o STF reduzisse um pouco mais o protagonismo, como disse inclusive o presidente Dias Toffoli? Pois é, toda vez que ele fala isso, ele já repetiu isso umas 3, 4 vezes, vem uma situação de protagonismo extremo logo em seguida, elevando a insegurança jurídica, Thiago, porque neste caso é disso que se trata, né? O ministro Luiz Fux, que concedeu essa liminar, para a qual não havia nem urgência e nem uma comprovada necessidade, um comprovado embasamento jurídico, ele esteve no ano passado entre aqueles que votaram por restringir as possibilidades de foro privilegiado, né? Restringir apenas a casos e a situações que concernem ao mandato. Nesse caso, ele deu um triplo twist carpado interpretativo e foi buscar na diplomação o momento em que leva o caso para o Supremo. Acontece que os fatos investigados são de 2016 e 2017. O relatório do COAF também é anterior à diplomação de Flávio Bolsonaro. E mesmo em relação à necessidade de um pedido prévio para que se peça informações ao COAF, existe muita controvérsia jurídica. No STJ já existe entendimento de que relatórios do COAF não configuram quebra de sigilo e que, portanto, não precisam de autorização prévia. O Ministério Público poderia pedir essas informações que a gente não sabe nem exatamente quais são,
porque isso corre em segredo, em sigilo, e até agora o que o Flávio Bolsonaro dizia é que ele não era parte no processo, ele não era investigado. Então, o ministro Luiz Fux deu uma adaptada na sua própria interpretação a esse respeito. Isso não é uma novidade, ele é useiro e vezeiro em fazer isso, né? Quando ele foi nomeado lá atrás para o Supremo, ele disse aos emissários do Lula que ele mataria no peito a questão do mensalão. Depois mudou de ideia, votou pelo mensalão quando a maré da opinião pública mudou. No caso de Cesare Battisti, foi ele que deu uma liminar evitando a extradição do Battisti em 2017. Agora, em 2018, quando a maré política mudou, ele cassou a própria liminar e determinou que o Battisti deveria ser preso e depois extraditado. Então, essas nuances jurídicas do ministro Fux e esse protagonismo exagerado não são novidade. Quanto ao Marco Aurélio Mello, eu vi que vocês falaram na manchete, também conversei com ele ontem, ele foi um pouco irônico. Ele que teve uma liminar cassada recentemente, naquele caso de mandar soltar todos os presos, falou: eu não vou cassar com C cedilha e não com 2 S's a decisão de nenhum colega, Thiago. Ô Vera, vamos acompanhar os desdobramentos dessa história ao longo dessa sexta-feira e, por que não, essa história vai invadir o fim de semana. Bom trabalho, Vera, estaremos te acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. Até mais tarde. Até mais tarde, um ótimo trabalho para vocês.